Olá, meus queridos, muito bom dia a todos vocês, colegas do INSS, alguns aposentados como eu, outros ainda em atividade. Bom dia, meus parentes, primos, sobrinhos, bom dia, meus amigos. Espero que todos tenham tido um fim de semana abençoadíssimo na presença do Senhor. Que esteja tudo bem em casa, família, saúde, que esteja tudo sob controle. Agora, como de praxe, queria convidar vocês para a nossa leitura semanal da Palavra de Deus, né? Nossa meditação rápida aí, uns 5 minutinhos para a gente tratar a Palavra de Deus. E nós temos conversado há 3 semanas a respeito da divindade de Jesus. Achamos importante falar isso porque nossa crença não está baseada num achismo, nossa crença está baseada na Palavra de Deus. Obviamente, se alguém questionar a Bíblia como a Palavra de Deus, tudo bem, a gente não vai ter como argumentar, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso nos baseamos nela. E a Bíblia é interessante porque nós vemos nela um livro, não apenas um livro, né? Nós vemos nela uma coletânea de livros, onde ao longo de 2000 anos, mais ou menos, ela foi escrita por diversas pessoas, em épocas diferentes, em lugares diferentes, com experiências diferentes, mas experiências com Deus, algumas diretas com Jesus, como foi o caso dos discípulos, como foi o caso do apóstolo João, como foi o caso do apóstolo Paulo, né? Todos eles passando para os seus escritos, que chegassem até nós, as suas experiências diretas e pessoais com o Senhor Jesus. E é baseado, então, nisso que nós cremos, Jesus como divino, como Deus encarnado. O apóstolo João tem um papel muito importante nisso. Ele já começa o evangelho dele tratando essa questão. No princípio era o verbo era Deus. E o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne. Então ele já, no capítulo 1, ele já se referencia a Jesus como Deus. Mas ele faz uma outra referência que é importante da gente analisar. E é o único autor que menciona esse fato, né? Se referencia, por exemplo, a Tomé. Nós vamos ler a história de Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus, né? Esse texto está relatado no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24. Veja o texto. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. A primeira vez que Jesus tinha aparecido aos discípulos, Tomé não estava presente, né? Vimos o Senhor, e ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o meu dedo, e eu não puser a minha mão no lado, onde ele teria sido ferido pela lança do soldado, né? Eu de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé desta vez estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vós. E logo disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Bem-aventurados somos nós. Nós não vimos, não estávamos lá, mas por fé cremos na historicidade de Jesus, na divindade de Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Nós cremos, por isso somos bem-aventurados, somos felizes, porque cremos sem termos visto. Tomé precisou passar por aquela experiência, né? Daí vem aquela famosa história, né? O teste de São Tomé, que precisa ver para crer, né? É uma história bem conhecida, né? O que eu quero chamar a atenção, embora o texto seja rico para se explorar outras questões, o que é interessante aqui é a referência de Tomé. Tomé vai se referir a Jesus como Deus. Quando Jesus aparece a ele e oferece: toca em mim, ele, quando olha, ele diz: Senhor meu, Deus meu. Essa é uma referência de honra, de adoração. Então nós vemos duas questões aí. Primeiro, a expressão de Tomé, entendendo a divindade de Jesus: Senhor meu, Deus meu.
E a outra questão é do próprio Jesus não negar a adoração. Porque para o judeu, você colocar no lugar de Deus algo que não é Deus, isso é heresia. Isso é punido por lei entre os judeus. Por isso, inclusive, Jesus foi uma das acusações que Jesus teria sofrido no Sinédrio e acusado de morte de cruz, porque ele admitia a sua divindade. E nós vemos 2 judeus assumir isso. O próprio Cristo, quando aceitou a adoração, e Tomé, quando se referenciou. É muito interessante que a gente vê na Bíblia vários autores referindo-se a Jesus como Deus. Vimos Isaías, vimos o apóstolo Paulo, vimos o próprio Jesus, hoje nós vimos Tomé se referenciar. Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso Salvador, é nosso Senhor encarnado entre nós, e a nossa oração é que Ele esteja no seu coração. Pelo Espírito Santo, Ele abençoe sua vida, sua semana, você tem uma semana abençoadíssima, suas decisões, e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.